Caras e caros colegas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores inicia hoje as jornadas parlamentares de análise às propostas de plano de investimento e orçamento regionais para 2021, bem como à proposta de orientações de médio prazo 2021-2024. Fazemo-lo na assunção clara e inequívoca da nossa responsabilidade como partido maioritário na Assembleia Legislativa da região, mas, sobretudo, na consciência muito nítida da importância extraordinária que qualquer um destes documentos assume para o nosso futuro coletivo, para o futuro do povo açoriano e para o futuro dos Açores. E neste exercício de análise e de reflexão à volta das propostas que ditarão o futuro próximo da nossa região, contamos com gosto e com muita honra com o contributo de representantes dos parceiros sociais, dos conselhos de cada uma das nossas ilhas e do Conselho Económico e Social da nossa região. Temos ainda o gosto de contar com a participação dos professores Drs. Adalberto Campos Fernandes e Ricardo Cabral, os quais, respectivamente nas temáticas do Serviço Público de Saúde e da Fiscalidade, contribuirão certamente para a riqueza do nosso debate e da nossa reflexão. Gostaria, por isso, de começar por dirigir uma palavra de agradecimento a todos os nossos convidados que se disponibilizaram a colaborar connosco nesta tarefa de tentar descortinar nesses documentos as soluções para os desafios do presente dos Açores. Um agradecimento também aos órgãos de comunicação social que acompanham esta sessão de abertura. E, exatamente pelas mesmas razões com que saudamos e agradecemos a presença, deixo aqui um lamento pelo facto do Serviço Público de Televisão dos Açores ter entendido não poder estar connosco nesta sessão de abertura. Dada a importância do que aqui está em causa, não apenas para o Partido Socialista, mas sobretudo para os Açores, interessa sermos claros na identificação daquilo ao que vimos, na demonstração do espírito com que abraçamos esta tarefa e o que esperamos encontrar no final destes 3 dias de análise, de debate e de reflexão. E interessa começar também pelo princípio, exatamente pelo ponto de partida, a partir do qual os documentos que agora estamos a analisar pretendem transformar a realidade das nossas ilhas, a realidade da nossa região. Esse ponto de partida, hoje, e suspeitamos nós, cada vez mais no futuro, ganhará relevância, não como a desculpa a que alguns o querem reduzir, mas como o termo de comparação meritório, quer quanto às opções políticas realizadas, quer quanto aos concretos resultados alcançados. Aspectos há, é importante reconhecê-lo, em que a conjuntura que vivemos, determinantemente marcada pela pandemia de Covid-19, condicionará o caminho a fazer e os resultados a alcançar. Sabemo-lo bem. Sabemo-lo por experiência própria. É por isso que não exigimos, que não esperamos, nem o milagre das rosas, nem qualquer passe de mágica. Mas se a conjuntura é o que é, ela não pode servir para que, por ação ou por omissão, se comprometa o nosso futuro coletivo. A presente conjuntura exige e impõe cautelas acrescidas e rigor redobrado para que tenhamos condições de acudir onde é e for necessário acudir, despendendo os recursos que for necessário despender para preservar a sustentabilidade do nosso desenvolvimento,
a coesão da nossa região e as condições para a recuperação social e económica dos Açores na fase pós-Covid. É esta, em termos gerais, a resposta que esperamos, ou esperávamos, que estes documentos contivessem. Caras e caros colegas, falar do planeamento futuro em termos de ação governativa, de opções de investimento, de obtenção de receita e de realização de despesa, tem na sua base o pressuposto do ponto de situação das finanças públicas açorianas e da nossa capacidade de produção de riqueza. Este é, sem sombra de dúvida, o nosso ponto de partida, o nosso princípio para a abordagem aos documentos que temos perante nós. Interessa a este propósito relembrar que, de acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, a região autónoma dos Açores tem feito, ao longo dos anos, um caminho de convergência com a União Europeia e com a média nacional, desde logo em termos de PIB per capita. Em 2019, segundo os dados provisórios da mesma instituição, a riqueza produzida nos Açores ascendeu a 4.469 milhões de euros, o que significa que destes, cerca de 1.000 milhões foram adicionados apenas nos últimos 7 anos. Ao mesmo tempo, a gestão das finanças públicas regionais permitiu a construção de uma autonomia financeira crescente, tendo, na fase pré-Covid, sido atingido um rácio de cobertura das despesas de funcionamento da administração regional pelas receitas próprias de 103,5%, quando, por exemplo, em 2012, era de 77,1%. Ou seja, em 2019, não só as receitas próprias da região eram suficientes para pagar as despesas de funcionamento da mesma, como ainda era possível libertar alguns recursos para investimento. Também nesse âmbito, foi possível conciliar a existência de um sistema fiscal que permitiu as mais baixas taxas de impostos diretos e sobre o consumo do país, com um nível de dívida pública dos Açores que era, na fase pré-Covid, cerca de 2 vezes inferior à dívida da região autónoma da Madeira e quase 3 vezes inferior à dívida do Estado português. E para termos uma ideia de que os resultados dessa boa gestão das finanças públicas não se resumem a uma percentagem ou uma declaração que se perde no momento em que é proferida, bastará dizer que é fruto da gestão das finanças públicas feita pelo governo do Partido Socialista que esta proposta de orçamento pode contar logo à partida com uma receita extraordinária de 150,4 milhões de euros. Trata-se, na verdade, do valor do saldo orçamental financeiro de 77,4 milhões, deixado pelo anterior governo, que constitui reforço extraordinário de receitas em 2021, ao qual se adiciona o valor de 73 milhões de euros resultante da devolução à região dos aumentos do capital social da SAD. Só estas duas receitas totalizam um reforço de 150,4 milhões de receitas extraordinárias em 2021. Não deixa de ser curioso notar o incómodo do atual governo regional com esta boa herança de 150,4 milhões de euros que recebe do anterior governo para gastar logo à partida em 2021. Na verdade, a proposta de orçamento tenta esconder esse aumento extraordinário de receita, 73 milhões de euros em 2021, conforme referi, resultante da devolução das verbas correspondentes aos aumentos do capital social da SATA, inscrevendo-os disfarçadamente e sem referência no relatório do orçamento. Ou não os inscrevendo, e por isso disfarçadamente e sem referência, no relatório do orçamento. Mas a verdade impõe-se. O atual governo regional recebeu do anterior governo uma receita extraordinária, logo à partida,
que pode gastar em 2021 de 150,4 milhões de euros, correspondente quer ao saldo transitado, quer à devolução dos aumentos de capital social. Mas se assim é ao nível das finanças públicas, também ao nível da criação de emprego, o trajeto feito pela nossa região permitiu trazer a taxa de desemprego dos 17% registados em 2013 para 6,1% registados em 2020. Também aqui convém ir além das percentagens. O que elas significam é que em 2020 havia mais de 113.700 açorianos empregados. O valor mais alto de sempre desde que há registro. E mais cerca de 15.000 açorianos empregados do que havia em 2013. Num conjunto de outros indicadores, o trajeto e o percurso feito na nossa região permitiu construir um caminho de melhoria, de progresso e de crescimento do bem-estar do nosso povo que a pandemia de Covid-19 veio comprometer e penalizar. Interessará, porventura, a título exemplificativo desse percurso, salientar duas áreas em particular. A área da saúde e dos ganhos do que nela foi possível alcançar e a área do combate à pobreza e à exclusão social. A referência a estas duas áreas não só permite fazer um ponto de situação sobre onde estamos, uma referência ao estado da arte nesses dois domínios de importância fundamental para a nossa vivência coletiva, mas, sobretudo, sinalizar duas áreas estratégicas que terão importância acrescida no futuro próximo, dados os efeitos da crise de Covid-19 que condiciona a nossa região. No que respeita à saúde, a referência vai para um conjunto de indicadores que atestam melhorias significativas e mensuráveis de produtividade e de resposta às necessidades dos açorianos, com crescimentos entre os anos 2012 e 2019 bastante expressivos, como sejam o aumento de 55% no número de consultas médicas ou o aumento de 83% no número de cirurgias realizadas nos hospitais da nossa região, para apenas citar alguns. Mesmo considerando que nem tudo está feito, mesmo considerando que, porventura, nem tudo foi bem feito, sempre será importante realçar, e hoje, mais do que nunca, esse trajeto de melhoria da resposta às necessidades dos açorianos, o qual se deve, em primeiro lugar, ao empenho, à dedicação e ao trabalho de todos aqueles que no dia a dia fazem acontecer o Serviço Regional de Saúde. Já no que respeita ao combate à pobreza, o destaque vai não só para a abordagem estruturada e de longo prazo, em que se traduz a estratégia regional de combate à pobreza e à exclusão social, mas sobretudo para os resultados que, em tão pouco tempo decorrido, desde o início da sua implementação, são já notórios. No início deste ano, mais uma vez, o Instituto Nacional de Estatística divulgou os dados provisórios relativos a 2020 do inquérito sobre o rendimento e condições de vida. Saliento nesta ocasião os seguintes dados. No que respeita à privação material severa, os Açores foram a região do país que mais baixaram esse indicador e deixaram de ser aquela com a taxa mais alta. No que respeita ao risco de pobreza, os Açores foram a região do país que mais baixaram esse indicador, embora se mantenha como a que tem a taxa mais alta, mas agora a menor distância da Madeira. No que respeita à taxa de pobreza e exclusão social, os Açores foram a região do país que mais baixaram esse indicador e deixaram de ser aquela com a taxa mais alta. E assim sucessivamente. Num conjunto variado de setores, da economia à ação social, em que o trajeto que foi percorrido, embora não isento de falhas ou omissões, é um trajeto que fez a região avançar e progredir nos mais variados domínios, incluindo aqueles de vanguarda, como a ciência, a inovação, e em setores como o mar ou como o espaço. Caras e caros colegas,
Encontramos-nos aqui para analisar e debater as propostas que são apresentadas ao Parlamento dos Açores relativas ao Plano de Investimentos e Orçamento para 2021 e as orientações de médio prazo. Se há algo que ressalta da leitura, mesmo que sumária, destes documentos, é a necessidade, é a imperatividade de, por dever de consciência e no cumprimento da nossa missão, lançar o alerta. Estas propostas sacrificam a sustentabilidade da região à sustentação do atual governo regional. Querer agradar a todos para garantir a sobrevivência do governo compromete e põe em perigo as condições financeiras de sustentabilidade e de racionalidade da gestão da coisa pública, com consequências que podem afetar a região por muitos anos. Nestas propostas de documentos previsionais, o governo confunde o interesse da região com a soma dos interesses dos partidos que o compõem, mais dos partidos que o suportam, mais de alguns interesses corporativos a que se juntam vozes mais ou menos próximas, mais ou menos reivindicativas. Ora, o primeiro problema em querer dar tudo a todos, o primeiro problema, em querer dar tudo a alguns poucos, é que isso leva mais cedo ou mais tarde a ter de exigir muito de muitos mais. Vejamos, à data de hoje, conhecida a estrutura deste governo, resulta evidente e claro que o mesmo representa um aumento de custos com remunerações de pessoal político superior a 2.100.000 euros por ano, tendo em conta apenas os gabinetes dos membros do governo e diretores regionais. Entretanto, na tentativa de remediar o mal que já está feito, foram anunciadas novas orgânicas dos departamentos que, segundo o governo, implicariam uma poupança de 500.000 euros por ano das despesas com dirigentes da administração pública. Ou seja, aumentam os cargos políticos e reduzem os cargos dirigentes da administração regional, sendo esta redução contrária ao que defenderam antes das eleições, porque representa um reforço dos lugares de nomeação política e uma redução dos lugares de dirigentes técnicos preenchidos por concurso público. Mas, para além disso, mesmo que se assuma esse efeito da despesa das orgânicas, e atendendo apenas a esse efeito, sempre se dirá que há um aumento de encargos superior a 1,6 milhões de euros ano, não cumprindo o compromisso, depois anunciado, que as alterações orgânicas da administração compensariam o aumento dos custos dos cargos políticos. Caras e caros colegas, a proposta de orçamento regional para 2021, pelo efeito conjugado de várias opções do atual governo, é negligente quanto ao impacto presente e futuro que essas opções podem ter em termos de crescimento de endividamento e de agravamento do déficit da região. É certo que esse simples facto, o poder recorrer ao crédito, constitui desde logo um cabal desmentido a tudo aquilo que anteriormente os partidos que constituem o atual governo disseram sobre o estado das finanças públicas da região. Ao mesmo tempo que constitui um atestado, mais um, que afinal a região tinha as suas finanças públicas bem geridas, porque agora tem capacidade de ir ao mercado de crédito. Mas a questão principal do endividamento e no déficit da região é o contexto legal e de opções políticas em que os mesmos ocorrem, sem descurar naturalmente a previsão rigorosa dos seus impactos internos e externos no futuro dos Açores. Este é um caminho curto e é um caminho estreito. Curto porque tudo aquilo que foi possível construir ao longo dos anos e que, por exemplo, garantiu que os Açores, a quando da vinda da Troika, não tivessem de se submeter a um programa de ajustamento como a Madeira teve de se submeter, em meses, repito, em meses, pode ser deitado a perder.
estreito, porque não há margem para erros, fantasias ou ilusões. E, infelizmente, parece-nos que o orçamento, ou a proposta de orçamento que este governo apresenta, padece de uns quantos erros, de umas quantas fantasias e de umas quantas ilusões. As opções orçamentais de 2021 são irresponsáveis e põem em causa a sustentabilidade de futuros orçamentos, originando cortes muito significativos e orçamentos de enorme contração a partir do próximo ano. Assenta esta realidade e esta afirmação nos seguintes factos. O orçamento de 2021 contém receitas extraordinárias, em montante bastante significativo. Receitas essas que, por serem extraordinárias e, por definição, não se repetem. O mesmo orçamento prevê um aumento do endividamento não sustentável e não enquadrado nos limites da Lei do Orçamento de Estado. Há uma redução significativa das receitas próprias da região derivada da variação fiscal. E, por último, há um aumento considerável das despesas fixas. Vejamos, apenas para efeitos de ilustração do que referimos, algumas das receitas extraordinárias inscritas no orçamento da região para 2021 e que não se repetirão nos próximos anos. Menos 77,4 milhões de euros de saldo orçamental que transita de 2020. Menos 73 milhões de euros de receita extraordinária em 2021 por devolução à região das verbas correspondentes aos aumentos do capital social da SAD. Menos 63 milhões de euros de receitas próprias da região pela redução do IRS e IVA e o acerto do IVA face ao valor deste ano. Para além disto, e como se isto já não fosse muito, há ainda outros aspectos, inclusive contradições, que fragilizam estes documentos e que arrastam consigo todas as previsões e expectativas a eles inerentes. Esta proposta de orçamento padece de um empolamento artificial das receitas fiscais. Reparem, na página 13 do relatório que acompanha a proposta de orçamento, é referido, no cenário macroeconómico, um aumento da taxa de desemprego. Isso é compreensível. E, face à situação que vivemos e aos efeitos económicos da pandemia de Covid-19, é compreensível. No entanto, na página 17 do mesmo documento, agora para justificar o aumento orçamentado da previsão de receita prevista para o IRS, é referido que esse aumento de receita será o reflexo, e cito, da redução da taxa de desemprego. É o correspondente em finanças públicas do gato escondido com o rabo de fora. O problema é que, por arrasto a essas tentativas de esconder o óbvio, as quais, em alguns casos, até são risíveis, vai a credibilidade, vai a imagem da região junto dos mercados financeiros. E isso custará dinheiro. Isso custará muito dinheiro a cada um dos açorianos. Caras e caros colegas, neste trabalho de análise que hoje conhece mais uma etapa e mais um desenvolvimento, interessa não perdermos de vista aquilo que é essencial. Nós não estamos aqui reunidos por causa do governo regional. Nós estamos aqui reunidos por causa dos Açores e dos açorianos. Nós não estamos aqui reunidos à cata do erro, da gralha ou da contradição. Estamos aqui para ajuizar se estas propostas servem os Açores e os açorianos, se correspondem às necessidades da nossa região e do nosso povo. O erro, a incongruência e a contradição relevam e relevarão na exata medida em que condicionarem ou puserem em causa esses valores e esses objetivos. É por isso que este trabalho que aqui fazemos, estes documentos que a Assembleia Legislativa da região se prepara para votar, é um dos trabalhos mais importantes e mais nobres que o Parlamento, que qualquer Parlamento pode realizar. Votos, pois, de um bom trabalho,
e façamos tudo para estarmos à altura da confiança maioritária que o povo açoriano em nós depositou. Viva os Açores, muito obrigado pela vossa atenção.